Questões CESP, exatamente, essa banca aí que exige de você a aplicação do conhecimento. Olha só, mais uma questão hipotética. É comum na CESP, hein? Então, vamos. Pedro, servidor de um órgão da administração pública, foi informado por seu chefe da possibilidade de ser removido por ato de ofício para outra cidade, onde ele passaria a exercer as suas funções. Nessa situação hipotética, considerando as regras dispostas na Lei 8.112, julgue o item subsequente. Olha lá, qual é o instituto abordado aqui? Hein? Remoção, né? Pedro, servidor, foi informado por seu chefe da possibilidade de ser removido por ato de ofício. Então, Pedro pediu para ser removido? Não, Pedro não pediu, né? Ele está sendo removido de ofício. E aí, vamos analisar aqui a afirmativa. Caso Pedro seja removido por motivação fundamentada em situação de fato, a validade do ato que determine a remoção fica condicionada à veracidade dessa situação, por força da teoria dos motivos determinantes. Que interessante. Olha só, aquilo que eu te falo, doutrina, jurisprudência, a banca CESP exige. Remoção, vamos relembrar aqui. Vamos lá. Remoção. A remoção é um instituto a ser utilizado, né, para determinar a mudança do local de trabalho do servidor. Muda a sua lotação. Lotação é o seu local de trabalho. Para o administrador, isso é para o servidor. Para o administrador, a remoção representa um instituto que lhe possibilita adequar mão de obra à necessidade do trabalho. E, poxa, esse órgão aqui tem muita gente e aqui está carente. Eu vou tirar alguém daqui e vou colocar aqui. Remoção. Mexer com o servidor. Tudo bem? Ok? E aí existem dois tipos de remoções, né? Dois tipos. Existe a remoção compulsória, também conhecida como remoção de ofício, ex officio, ok? E existe a remoção voluntária, também conhecida como a remoção a pedido. É separado isso, tá? A pedido. A professora está correndo. A remoção voluntária tem duas possibilidades. Existe a remoção voluntária unilateral, quando o servidor corajoso, sozinho, vai lá no chefe e fala assim, ó, chefe, eu não quero mais ficar aqui não. Gosto de você, mas eu não quero continuar trabalhando aqui. Você me libera? É unilateral. Eu já pedi isso umas 3 vezes. Não pro agora, né? Antes. Tenho 20 anos de serviço público. Então, assim, aí eu já pedi e levei um belo não. Não, não é fácil. Pelo menos no meu órgão não é fácil. E existe a outra remoção voluntária por permuta, que eu já fiz 2 vezes. Que é essa aqui, ela só tem uma dificuldade. Você tem que encontrar outro colega do mesmo cargo que o seu para trocar com você. Entendeu? Que queira ir lá pro lugar que você está e você queira interesse por onde ele está. É a por permuta. Independente de qualquer coisa, em regra, tanto a compulsória quanto a voluntária, ela depende do interesse do serviço público, salvo, tem algumas exceções, ok? Então vamos lá. Aí o Pedro foi removido de ofício, tudo bem? O administrador, ele na remoção de compulsória, na remoção de ofício, ele, né, pode fazer o que ele bem entender. A grande maioria não motiva a remoção. Diz, removo Pedro e para tal órgão e ponto final. E aí Pedro tem que obedecer. Vai lá perguntar, Pedro, por que você foi removido? Vai levar... Eu não tenho que falar nada para você não, acabou. Agora, se no ato de remoção a autoridade, ela diz, né, ela motiva a remoção, aí, claro que essa motivação vincula a esse ato. Essa remoção, a validade do ato. Essa remoção só vai ser válida se essa motivação realmente existe.
Vamos imaginar que a autoridade vai lá, ó, remova o Pedro decorrente do acúmulo de serviço, né? Tendo em vista a quantidade de tantos expedientes, tantos processos, tanto sei o quê. Aí quando o Pedro assume lá, no outro órgão, isso é, cadê o acúmulo? Estou aqui à toa, cadê o acúmulo? Cadê? Vou anular esse ato de remoção, exatamente, ok? E olha, essa afirmativa está correta, porque é a teoria dos motivos determinantes. Tem outro detalhe de remoção, que pode aparecer na sua prova. Remoção utilizada para punir o servidor, né? Olha, a autoridade tomou conhecimento de ilícitos graves praticados pelo servidor e para puni-lo remove ele para ponto longínquo, para unidade afastada. Pode? Hein? Não, nulidade do ato, desvio de finalidade, né? Ou também utilizada a remoção como medida cautelar. Em vez do afastamento provisório, que é a medida cautelar existente, aí está lá o caso hipotético. A autoridade removeu Pedro, acusado, após instaurar um processo administrativo disciplinar, como cautela para que ele não atrapalhe na investigação, a autoridade remove Pedro. Pode isso? Remover porque ele não quer que ele atrapalhe as investigações, né, do processo administrativo disciplinar? Pode? Não, desvio de finalidade do ato da remoção. Remoção para a autoridade, ela tem que ter esse objetivo, ajustar a mão de obra, necessidade de trabalho, ponto final, interesse público. Tudo bem? Ok? Bom, vamos lá para mais uma questão. Pedro, servidor de um órgão da administração pública, foi informado por seu chefe da possibilidade de ser removido. É o mesmo caso, né? Só que é outra assertiva, calma, né? Em outra cidade, onde ele passaria a exercer suas funções. E aí, vamos analisar o item. Pedro não poderá se recusar à remoção que tem fundamento no denominado poder hierárquico da administração pública. Olha só, mas Claudete, na questão anterior desse mesmo enunciado, não está dizendo lá, assim, olha só, não está dizendo não. Está dizendo que se tiver um motivo, tem que validar, não é isso? Aí, Pedro foi removido de ofício, tem que obedecer. Poucos agentes públicos são dotados da inamovibilidade. É o nosso sonho de consumo. Quem dera, né? Quem é inamovível? Juiz, membro do MP, né? Alguns agentes públicos são dotados de inamovibilidade face à importância do seu desempenho. A grande massa dos agentes não tem a garantia da inamovibilidade, né? Certo? Então, tendo em vista que devemos obediência, não está lá? Devemos obedecer às ordens dos superiores, salvo se manifestamente ilegais, está lá. Aquilo ali é o dever de obediência, é observar a hierarquia, observar o comando. Acabou. Então, Pedro foi removido. Meu filho, vai, você não pode se recusar. Mas eu não quero ir lá, não tem nada a ver, não interessa, vai. Mas Claudete não pode fazer nada? Pode, claro que pode. Existe lá o direito de petição, tem lá o exercício dos recursos administrativos, tem 2 tipos de recursos administrativos, que é o pedido de reconsideração e o recurso hierárquico. Mas lembre que tanto o pedido de reconsideração quanto o recurso hierárquico não tem efeito suspensivo. Então, Pedro tem que ir, mesmo recorrendo, salvo se a autoridade recebe o recurso de Pedro e, Pedro falou que não pode ir porque o seu filho está fazendo um tratamento médico e só tem aqui. Vou analisar isso com calma, vou dar efeito suspensivo ao recurso. Aí Pedro não precisa ir, percebeu? Mas a regra qual é? A regra é, Pedro vai, meu filho, mesmo que recorra, não pode se recusar à remoção
que tem fundamento no denominado poder hierárquico da administração pública. Isso é doutrina, isso é jurisprudência, ok? Perfeito, correto. Muito interessante. Gosto demais. É uma questão inteligente, não é não? É, bem legal. Com referência às disposições do regime jurídico dos servidores, julgue, considere que determinado servidor público tenha sido investido em novo cargo compatível com as suas limitações decorrentes de acidente de trânsito. Nessa situação, é correto afirmar que o referido servidor está em provimento originário. Muito interessante também, doutrina. Olha isso. Servidor foi investido em novo cargo. Já mostra aí. Não, acho que não é originário, não. Não, Claudete, tenho certeza, novo cargo não é. Calma, não é assim não. Só que tem só isso que não é suficiente não, sabe por quê? Vamos lá. Eu, Claudete, lá em 1994, mais de 20 anos, fiz um concurso público. Fui nomeada auxiliar, nível médio, ok? Tudo certo? E aí, nomeada para esse cargo, ingressei apenas com nível médio e amei o direito, adorei, né? Aqui que eu me encontrei, adorei. Faculdade. Fiz a faculdade de Direito, finalizei, casei, tive filho, né? Passaram-se 10 anos. E aí eu fiz um novo concurso para a mesma instituição. Eu sou servidora, sou oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Rio. E aí, para o mesmo concurso, para a mesma instituição, eu fiz um novo concurso e fui novamente nomeada oficial de justiça. Percebeu que eu estou em novo cargo? Percebeu? Mas eu fui novamente nomeada. Te pergunto, a minha primeira nomeação é provimento originário. A segunda nomeação também é provimento originário? Já que a instituição é a mesma, já que eu já era servidora? Claro que é. Claro que é. A nomeação é, sim, forma de provimento originário. Por quê? Porque a nomeação, ela cria o vínculo funcional que possibilita a adoção das demais formas de provimento. Ou seja, os demais provimentos derivam do vínculo criado pela nomeação. Então, a nomeação é o provimento originário. Todos os outros provimentos, todas as outras formas de provimento são denominados, classificados como provimentos derivados. E aí, quando eu falei assim, calma, ele pode ter sido nomeado de novo. Dizer que está no novo cargo não é suficiente. Ok? Porque não importa quantas nomeações, todas elas são provimentos originários. Derrubei a caneta, voltei, né? Tirei do quadro, voltei. Faz parte, né? Vamos lá. Então, o que aconteceu? Deixa eu me achar de novo aqui. Ele voltou, né? Voltou nada. O servidor foi nomeado para novo cargo, mas não basta dizer que foi novo cargo. Por quê? Pode acontecer várias nomeações, já falei isso. Aí, olha, esse novo cargo tem um detalhe, ele é compatível com as suas limitações, porque ele sofreu um acidente de trânsito. Então, este servidor, ele foi investido no novo cargo pelo provimento da readaptação. Porque se percebeu que esse acidente de trânsito limitou a sua capacidade laborativa, ele já não consegue desempenhar o cargo dele anterior, né? Eu tenho alguns colegas oficiais de justiça assim, né? Imagina um oficial de justiça que sofre um acidente de trânsito e fica cadeirante. Pô, tá difícil trabalhar na rua, né? E aí ele precisa ser readaptado. Bom, foi readaptado. Nessa situação, readaptação, qualquer forma de provimento que não seja nomeação é considerado provimento derivado. Nessa situação é correto afirmar
que o referido servidor está em provimento originário? Claro que não. O provimento, ele é derivado. E olha, eles são malvados, que ele botou aqui, ó, novo cargo, só para dizer que é originário. Terrível, ok? Tá errada essa afirmativa, readaptação, olha lá o artigo 24, ok? Artigo 24 da Lei 8.112. Mais um, vamos lá? Tranquilo, né? Com referência às disposições do regime jurídico dos servidores, julgue. Se um servidor público estiver em estágio probatório, o seu cargo não poderá ser extinto, já que isso resultaria da perda da função pública desse servidor. Olha isso. Imagina, fácil essa questão, né? Como assim? Ainda mais o servidor que está em estágio probatório. Meu filho, você está em estágio probatório? O que vai acontecer com ele? Ele não é estável, Claudete. Não é estável. E agora? Perdeu. Dançou. Lembra? Realmente, um servidor efetivo não estável jamais pode ser livremente exonerado. Mas ele está sendo livremente exonerado? Não. Ele está sendo exonerado porque o cargo foi extinto. O cargo não tem mais, meu filho. Você é estável? Não, eu estou no estágio probatório ainda. Ah, é? Sinto muito. Você está no lugar errado, na hora errada, cargo errado, momento errado. Volta para suas madrugadas produtivas. Já passou num concurso? Você vai conseguir passar em outro, tenha fé. É o que tem para fazer. Entendeu? É o que dá. Não tem outro jeito. Certo? Então, aquele que está em estágio, nem aquele que já é estável. Imagina se fosse aqui, ó. Se um servidor público já é estável, o seu cargo não poderá ser extinto? Tá certo isso? Não. Não, claro que não. Tanto que eu não gosto daquela afirmativa, o servidor estável só perderá o cargo por. Mentira, mentira. Não te contaram, não? Mentira. Por quê? O servidor estável pode perder o cargo pela extinção deste mesmo cargo. Perdeu. Vai dizer assim para o administrador, olha, não pode extinguir meu cargo não porque eu sou estável. Adianta falar isso? Não. Hein? Senhor, administrador, você vai extinguir meu cargo mesmo? Você tem certeza que vai fazer isso? Vou, meu filho, eu sou administrador, eu posso, estou mandando a lei, fazer uma lei para acabar com o teu cargo. Não tem mais orçamento, não me interessa mais esse cargo, não interessa, botou lá o motivo e acabou. Ok? O cargo foi extinto. Mas eu sou estável, hein? Sabe o que eu vou fazer? Vou para casa, ficar à toa, até eu ser adequadamente aproveitado. Isso se chama disponibilidade. E quero receber. Eu sei, proporcional ao tempo de serviço. Não é integral, não, é proporcional. Mas eu vou receber e vou ficar em casa. Inatividade se chama, né? Pela disponibilidade, até o meu adequado aproveitamento. Mas perceba, mesmo estável, o cargo pode ser extinto. Ele só não perde o vínculo funcional, mas perdeu o cargo? Perdeu. Claro que perdeu. Imagina quem está no estágio probatório. Claro que o cargo pode ser extinto e acabou, e não tem essa história de que ele perderia a função pública dele. Tranquilo? Ok? Então está errada a afirmativa. Mais uma? Com referência à Lei 8.112, julgue. A remoção de servidor público pode ocorrer com ou sem mudança de sede. E algumas vezes pode se dar independentemente do interesse da administração. Certo ou errado? Hein? Certo, certíssimo. Porque, como eu falei, a regra é que a remoção, que é aquela mudança, um detalhe importante. Claudete, você não falou que remoção era mudança de lotação? Como é que está dizendo aqui? Com ou sem mudança? Não confunda lotação com sede. Lotação é a unidade administrativa a que pertence o servidor. Sede é o prédio. Entendeu? Se um servidor é removido da unidade A, do setor A,
da estrutura administrativa A, que fica desse lado do corredor, e vai agora trabalhar na unidade B, no mesmo prédio, só vai atravessar o corredor. Isso é remoção. Remoção. Mudou a sua lotação. Não trabalho lá mais naquela unidade não, agora eu estou na outra. Mudou a lotação. Continua na mesma sede? Continua. Então, há uma mudança de lotação sem mudança de sede. Não confunda lotação com sede, combinado? E aí, algumas vezes, essa remoção, regra, é com interesse da administração. Mas pode se dar independente do interesse da administração. Não é isso? Pode. Certo? Olha lá o artigo 36. O artigo 36, ele elenca 3 hipóteses em que a remoção voluntária, ou seja, a pedido, ela vai acontecer independente do interesse administrativo. Quais são as situações? Para acompanhar o cônjuge, então o cônjuge foi enviado para outro, também servidor foi para outro bom território e vai lá para acompanhar o cônjuge, por motivo de saúde, do servidor de pessoa da família. Olha, eu tenho que fazer um tratamento, só tem esse tratamento lá, sei lá, em São Paulo, lá em Curitiba, eu tenho que ir para uma unidade lá perto para poder... Pode ser? Pode, né? Ou quando ele se submeter a um processo seletivo para remoção. Acontece muito. Antes da administração chamar novos servidores, nomear, né, convocar novos servidores, o que faz o administrador? Olha, quem já está aqui, quem já é servidor, vou chamar mais gente. Vocês querem mudar de lotação? Quer sair daqui para outro órgão? Quer? Aproveita, que aí eu boto alguém no seu lugar. Por que é independente do interesse administrativo? Mas, Claudete, não está vindo, né? Não é o administrador que está produzindo isso? Quando o legislador diz que depende do interesse administrativo, quem manifesta esse interesse administrativo é a chefia de subordinação do servidor. Quer dizer que quando ocorre esse concurso para remoção entre servidores, essa ordem vem de cima, né? A autoridade hierárquica superior vem lá e retira o servidor porque ele conquistou a sua vaga na remoção, nem pergunta para o chefe, certo? Vou tirar, chefe, depois eu mando alguém aí para o lugar dele. É assim. Por isso que é independente do interesse administrativo. São essas 3 hipóteses, tá bom? E olha, a jurisprudência afirma que a remoção voluntária, em regra, depende de conveniência e oportunidade administrativa. Depende, sim, do mérito administrativo, depende do interesse público, salvo nessas 3 hipóteses. Nessas 3 hipóteses, o pedido de remoção do servidor, comprovada a situação, se é tratado como um direito subjetivo. Se ele comprova a situação, o administrador não tem o que fazer, senão realizar o ato de remoção, ok? Tudo bem? Então é isso. Mais um desafio a respeito da Lei 8.112, cada um dos itens apresenta a situação hipotética. E aí, julgue assertivo. Alice, aprovada em concurso público para cargo de técnico administrativo de um tribunal, precisa acompanhar uma cirurgia de um ente familiar que ocorrerá no mesmo dia em que foi marcada a sua posse. Ô, sorte, hein, Alice? E aí? Alice foi aprovada no concurso e a posse vai acontecer no mesmo dia da cirurgia do parente. Nessa situação, o que a Alice faz? Deixa o parente lá sozinho, abandonado? Nessa situação, a Alice poderá nomear, por procuração específica, alguém que a represente no ato da posse. Certo ou errado? É, certo. Tanto que na Lei 8.112 é diferente da grande maioria dos estatutos. A grande maioria dos estatutos, eles dão o prazo da posse e permitem a prorrogação, ok? Dessa posse. Na Lei 8.112 não tem prorrogação. Por quê? Se você olhou lá para sua agenda, não dá para eu tomar posse nesse dia não, tem um compromisso muito importante inadiável, como a Alice. E aí,
mamãe, vem cá, né? Amigo, vem cá. Vai lá assumir o cargo por mim? Procuração com poderes específicos para receber, para assumir o cargo, tá? Corretíssimo. Olha lá o artigo 13, parágrafo 3º da Lei 8.112, ok? Então, a posse deve acontecer em regra no prazo de 30 dias, a contar da publicação do ato de nomeação, podendo ocorrer por procuração com poderes específicos, ok? Poderes especiais, ou específicos, tanto faz. Vamos lá? Mais um caso hipotético? A respeito da Lei 8.112, cada um dos próximos itens apresenta situação hipotética para julgar. Em razão de uma reforma administrativa realizada no âmbito do judiciário, os cargos ocupados por alguns servidores estáveis de determinado tribunal foram extintos. Já sabe, né? A gente conversou sobre isso. Vamos lá. Em razão de uma reforma administrativa do Poder Judiciário, os cargos ocupados por servidores estáveis de determinado TRE foram extintos. E esses servidores foram colocados em disponibilidade, claro. Por quê? Por quê? Porque os cargos foram extintos, mas eles já eram estáveis. Olha lá, cargos extintos, cadê? De servidores estáveis. Deixa eu melhorar isso aqui. Cargos extintos de servidores estáveis. Nessa situação, o retorno dos servidores à atividade pública poderá dar-se por recondução, caso em que eles passarão a ocupar cargos de atribuições e vencimentos compatíveis com anteriormente ocupados. Certo ou errado? Errado! Muita gente cai nessa aqui. Não é recondução. Pois é, muita gente acha, mas quando a gente não está voltando, reconduzindo ao serviço público. Cuidado! Existem várias formas de provimento. A recondução, assim como a reintegração, são provimentos que determinam o retorno para aquele cargo que ele tinha antes, aquele mesmo cargo. Perceba, o ato de provimento de um cargo público deve individualizar esse cargo, deve identificar esse cargo. Por quê? Para um controle administrativo de preenchimento de cargo, senão daqui a pouco tem mais servidor do que cargo, isso não pode. Um servidor pode ter 2 cargos, numa acumulação permitida, mas um cargo com 2 servidores, isso não existe, ok? Bom, aí, perceba, quando você pensa em voltar para aquele cargo exato que ele tinha, são 2 provimentos: recondução e reintegração. Ele volta exatamente. Lembra daquele caso hipotético do Gilson, do Pedro? O Gilson voltou para o cargo que estava o Pedro. Por quê? Porque o Pedro ocupou o cargo do Gilson. Estava lá no ato de provimento do Pedro. A autoridade escreveu lá: nomeie o Pedro para o cargo vago em decorrência da demissão do Gilson das Couves. Entendeu? É isso. E aí, não é recondução. Não. Quando ele vai para disponibilidade, o servidor vai para disponibilidade, porque o cargo foi extinto, ok? E ele era estável. Disponibilidade é uma inatividade remunerada. Ele fica nessa inatividade, é uma inatividade temporária, ok? São 2 formas de inatividade: aposentadoria, que é uma inatividade definitiva, ok? Não é isso? Em regra, se aposenta para não voltar, mas pode voltar pela reversão. E a regra também é que a reversão volta para aquele cargo que ele tinha antes, mas daí existe a possibilidade de ele ir para outro, tá bom? E a disponibilidade também é uma forma de inatividade, só que é uma inatividade temporária. Vai para a inatividade porque o cargo foi extinto e o servidor é estável, mas sabe que a qualquer momento ela vai se encerrar. Vai se encerrar pelo
aproveitamento. O aproveitamento é o retorno do servidor à atividade, encerrando a disponibilidade, ok? E ele volta para um cargo parecido com o que ele tinha antes, ok? Compatível com o que ele tinha antes. A recondução vai acontecer em duas situações. Recondução vai ocorrer quando o reintegrado volta para o cargo. Lembra do Gilson do Pedro? O Gilson voltou, o Pedro era estável, e tinha um cargo anterior, ele vai ser reconduzido. Então, decorrente da volta do reintegrado. E a recondução também acontece quando o servidor já é estável, faz concurso para um outro cargo federal, certo? Ele mantém a estabilidade, mas ele passa por um novo estágio probatório e nesse estágio probatório ele é reprovado. Como ele já é estável, ele é reconduzido ao cargo anterior. Tudo bem? Então essa afirmativa está errada, artigo 30. E aqui eu encerro mais esse bloco. Até daqui a pouco.